nessa questão de estar se desenvolvendo intelectualmente, né, é sempre importante estar lendo vários livros no toque de como desenvolver inteligência. E aí eu me deparei com um livro aqui que é bem curioso, chamado Aprendendo a Inteligência, do indivíduo chamado Pierre-Louis Piaget, né, o professor Pierre, como é conhecido. E um livro, assim, tecnicamente curto, né, mas só que ele traz, assim, algumas provocações bem interessantes desse ponto de que a inteligência não é algo inato, né, que a pessoa já nasce com, mas é algo desenvolvido. E também é algo curioso a questão da metodologia, né, de aprendizado, de fixação das informações na mente. Entende? Então, no caso, ele vai propor essa questão de juntar técnicas de neurociência vinculadas a aspectos da pedagogia. Entende? Só que é uma pedagogia mais tradicional, e não tanto essa pedagogia moderna, socioconstrutivista, digamos assim, que vai meio que bagunçar, né, digamos assim, o sistema. Então, essa é uma visão bem interessante, né, do que está acontecendo, e principalmente tenta explicar, né, assim, de forma indireta, obviamente, o porquê que os níveis de analfabetismo funcional, e também os índices assim, de escolaridade, até mesmo de QI, né, do brasileiro em geral, ele está caindo ao longo das décadas e não aumentando. E tudo isso tem fatores, né, que envolvem esses aspectos, justamente trabalhando então contra, né, justamente a aprendizagem ou o conhecimento correto. Até mesmo o professor Olavo de Carvalho falava que o brasileiro, no geral, ele urra através dos seus pensamentos, seus sentimentos, e gosta de emitir opiniões. Então, assim, geralmente é algo mais desintelectualizado, digamos assim, onde as pessoas estão mais preocupadas com o presente, o momento, né, essas coisas, o imediatismo, né, as coisas rasas, do que tentar ler um livro, ou então fazer algum tipo de coisa que vai desenvolver inteligência, porque a cultura brasileira, ela é contra, é aversa ao conhecimento. É por isso que a maior parte dos caras que tem assim, um QI até maior, ou então tem algum tipo de habilidade, algum talento, assim, geralmente fogem e saem fora do Brasil, porque aqui não se tem espaço para esse tipo de gente, em virtude aí de uma série de fatores. Né? Inclusive tem vários livros aí que mostram essa questão, inclusive de que quando tu tem uma sociedade barbarizada, nessa questão assim de aversão ao conhecimento, né, tu tem um país subdesenvolvido, entende? Então, assim, abaixo dos 100 de QI, a tendência é virar escravo, entendeu? E aí é complicado, porque uma das razões pelas quais se estuda é justamente para se ficar mais inteligente. Não é nem questão de dinheiro, que se usa, e etc, etc. Desenvolvendo a mente, expandindo a mente, é que se consegue, então, desenvolver novos caminhos, novas saídas, justamente para desenvolver essa questão de resolução de problemas, principalmente nessa parte mais contemporânea, nesse momento que a gente vive, onde se tem um grande número de desempregados, uma série de questões de achatamento da classe social média e principalmente a seção de governos que têm medidas totalitárias, que vão estar ajudando aí os super ricos, geralmente aí as empresas estatais, as empresas privadas, que são amigas do rei, enquanto que os pobres vão estar simplesmente lascados nas mãos deles, né? A classe média, então, cada vez diminuindo, sendo achatada. Ora, alguns estão se definindo como ricos, ou outros se definindo de fato como pobres. E aí, como é que fica a inteligência dentro de um cenário dessa forma? Justamente porque a inteligência é aquilo que vai fazer a pessoa, de fato, ampliar os seus horizontes, conseguir enxergar coisas que geralmente os outros não enxergam. E só que para ter inteligência é necessário desenvolvê-la, pelo menos de acordo com o livro, e tem os métodos, né, para desenvolver. Daí eu vou estar discutindo um pouco com vocês aqui na questão do capítulo 1, né, que tem que ver aqui com essa questão do porquê estudar, né? Obviamente que está dentro de uma parte 1 dentro do livro, né, que fala acerca da programação do cérebro, porque isso daí vai funcionar assim de uma forma que, dependendo do pensamento que tu tem em relação à forma que tu estás aprendendo, pode chegar a um resultado X ou um resultado Y, algo bom ou algo ruim, entende? Porque a mentalidade, a programação mental acerca da forma certa, né, que vai fazer de fato a diferença entre as pessoas que passam na prova e aquelas que aprendem, entende? Que é aquilo que pelo menos o autor, né, desejava que se evidenciasse, quer dizer, pessoas que aprendem e não pessoas que tiram nota, né, como é o caso da maioria dos alunos. Então, assim, o que acontece, né? No caso aqui do livro, então, ele tem o foco aqui no leitor jovem, né, fase estudantil, e também é inscrito aí, lido, né, por uma grande quantidade de profissionais que estão preocupados em tornar, no caso da escola brasileira, um fator importante, né, se não decisivo, na transformação da sociedade. E aí é basicamente esse o propósito do livro e tal. Mas aí no capítulo 1, vamos olhar aqui primeiro a introdução, né, desse livro. Basicamente na introdução, né, ele vai falar aqui que ao longo do último meio século,
Ele tem tentado fazer com que as pessoas que os rodeiam, colegas, amigos, alunos, né, fiquem cada vez mais inteligentes. Então, assim, é desenvolver de fato essa tese de que a inteligência ela se aprende. Então, não adianta a pessoa tentar dar murros de faca tentando utilizar métodos que não vão ser eficazes nesse ponto. Entendeu? Então, assim, tu tem então uma divisão de livro aqui onde na primeira parte você tem essa questão de programação, como entender, né, e o que há de errado na maneira de encarar a escola. Entendeu? O pessoal vai pra escola, não sabe nem pra que serve um caderno, uma caneta, tipo, tá lá, mas tá voando. Entende? Mas o quê? Porque muitas vezes não lê, ou então não tem interesse assim, de aprender de fato como se desenvolve, como se fica mais inteligente. Entende? É muito mais fácil seguir a boiada, infelizmente. Então, assim, o foco da primeira parte, então, como encarar a escola, na segunda parte aqui uma espécie de receita de como se tornar mais inteligente, e se seguir a receita contrária vai ficar mais burro, entendeu? Porque é justamente a antítese, né? E aqui pelo menos ele coloca fé, né? Pode acreditar que funciona. Um dos ingredientes da receita é o de obrigar o cérebro a fazer musculação mental, ou seja, há uma forma fácil e uma difícil. Sempre opte pela forma mais difícil de obter o conhecimento, porque uma vez obtido, é muito mais difícil esquecer. Eu poderia usar a analogia aqui de que é bem fácil escrever na areia, né? A areia não impõe resistência nem nada. Só que as ondas do mar passam e apagam tudo que foi escrito. Agora a pessoa que escreve na pedra, não sei se alguém já tentou escrever numa pedra, extremamente difícil. Ou então construir alguma casa, ou então alguma coisa na pedra, na rocha. É extremamente difícil, mas aquele lá é o fundamento mais seguro que tem. Porque vindo a tempestade e as coisas, a casa, o alicerce ali permanece. Então sempre nessa questão de inteligência, pelo menos já na parte da introdução, né, já deixa claro que o difícil é que vai forçar o cérebro, então, portanto, a fazer uma espécie de musculação mental, ficar mais forte, ficar mais inteligente, mais resiliente e mais atento, né, muitas vezes. Então, assim, é bem importante estar vendo justamente esses detalhes, né? Então, assim, acerca da programação do cérebro, então, por que estudar? De acordo com esse capítulo aqui, basicamente, o bem mais escasso que existe é a inteligência. E não é qualquer tipo de inteligência também, né? Porque a sociedade cada dia mais se torna imbecilizada. Tem aí as redes sociais, internet, né? Pelo menos o pessoal prefere ver coisa ruim do que coisa boa, né? Tocante a essa questão. E aí simplesmente vão perdendo tempo, né? Ao invés de estarem se desenvolvendo intelectualmente. Ao invés de eles assistirem alguém que está em algum tipo de programa, né, numa entrevista, a pessoa se prepara para ela dar a entrevista. Ou responder, né, as perguntas da entrevista, porque ela está se preparando mental, intelectualmente para isso. E a melhor forma disso é começar a ler livros. Mas o que vem acontecendo lá? Dentro da sociedade, da realidade brasileira, né? Os jornalistas insistem em publicar pesquisas querendo mostrar que as crianças e os jovens de hoje são mais inteligentes que os do passado. Mas apenas demonstram que, justamente aí, que é nos meios de comunicação que o processo de degradação intelectual está avançando rapidamente. Quer dizer, quanto mais celulares, quanto mais TV, telas, e menos livro, menos leitura, menos aquele trabalho difícil de construir, né? Porque é uma prerrogativa aqui do livro, né? É quase uma regra isso, se quiser ficar mais inteligente, opte pelo caminho mais difícil, que força o cérebro a pensar, a agir de uma certa maneira, entendeu? Ao invés de simplesmente a pessoa escolher o caminho mais fácil, né, que é justamente esse que vem através das tecnologias, do uso delas, entendeu? Desses aspectos. Então, por exemplo, ao invés de ler um livro ela pessoalmente, ela vai fazer um audiobook, vai ouvir um audiobook, ou então alguma coisa, quer dizer, um caminho um pouco mais fácil. Só que não fixa tanto quanto se tivesse ido num caminho mais difícil. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a mídia, a sociedade, elas vão realmente mostrar que não, o jovem brasileiro está evoluindo, em comparação com os jovens das gerações passadas e tal. Só que na verdade o que está acontecendo é que o jovem hoje está se tornando mais burro do que um jovem da mesma idade dele algumas décadas atrás, entendeu? Porque o cara às vezes tem tudo na mão ali, acha que não precisa fazer esforço nenhum, o cérebro vai simplesmente atrofiando, conexões desfeitas e tal, não tem essa ginástica mental, musculação mental, e a pessoa vai ficando mais burra, mais imbecil, entendeu? Lerda muitas vezes, ou então desenvolvendo até problemas psicológicos em virtude disso, entende? Então assim, o córtex pré-frontal não ativo, aí vai vir depressão, um monte de coisa, porque esse trabalho, esse esforço mental tem que ver com as leis da natureza também, entende? E aí hoje em dia a questão de inteligência não é mais uma ideia de luxo,
Essa questão de, tipo, a pessoa aprender a desaprender e reaprender. É uma questão atual de sobrevivência. Entende? Então, assim, se a pessoa, de fato, pelo menos o que o autor coloca, né, se ela ler o livro até o fim, tentando entender e utilizar os conceitos que neles são apresentados, talvez ela encontre o caminho correto para a vida profissional. Entendeu? Porém, uma coisa se garante, né, de que ela, com o passar dos anos, optando, obviamente, pelo caminho mais difícil que ele vai apresentar no livro, simplesmente ela vai conseguir ficar mais inteligente. Então, não é só somar mais pontos de QI nem nada, a pessoa conseguir resolver problemas de uma forma eficaz e com soluções plausíveis, tanto para ela quanto para os outros. Algo que realmente vale a pena. E não é simplesmente jogar a coisa para debaixo do pano, entendeu? Fazer como a maioria faz. Então, assim, o que de fato deve ser feito, né, nesse contexto? Então, assim, tu tem muita gente hoje com diploma universitário, mas isso não vale de nada. Porque o diploma só serve para tu jogar o jogo, entendeu? Para tu entrar numa prova de concurso, alguma coisa assim, só que, óbvio, o diploma é só para tu participar. Então, agora passar na prova, ou então alguma coisa assim, aí é outros 500. Entendeu? Nem todo mundo que tem o diploma tem de fato conhecimento, porque eram bons alunos, mas péssimos estudantes. Era inclusive uma das frases célebres dele, né, quando dava as palestras. O autor tem várias palestras dele aí, só digitar Pierluigi Piazza e você vai ver várias palestras dele. Então, assim, a grande questão da tecnologia atual é que ela torna o caminho muito fácil, entendeu? E a pessoa vai perdendo inteligência conforme esses caminhos vão ficando mais e mais fáceis, entendeu? O cérebro não vai pensando tanto, porque é mais fácil tu fazer cálculo na calculadora do que utilizar a mente para fazer, ou então pegar um lápis ou caneta para poder fazer a conta, entendeu? Muitas vezes, assim, questão de economia de tempo, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, tem pessoas que raciocinam dessa forma. Então, sim, elas vão ficando cada vez mais, né, à mercê justamente do processo aí da teoria do caos, né, de que, de fato, os sistemas eles vão se desorganizando a tal ponto de entrar em colapso se não for colocada alguma energia no sentido de reorganizar, né, aquelas ideias, aqueles pensamentos. Então, assim, a inteligência, o desenvolvimento da inteligência é fundamental. Até mesmo para a pessoa manter a própria saúde física. E não necessariamente só questão de sobrevivência, assim, em termos de mercado, ou então de colocação no mercado de trabalho, essas coisas. Entende? Então, assim, por que as pessoas estudam? Né? Por que estudar? Né? Por que as pessoas devem estudar? Muita gente pensa que é pra nada, que a coisa é em vão, entendeu? Que, tipo, beleza, eu vou estudar aqui, mas isso não tem serventia nenhuma, entendeu? Muita gente pensa dessa forma. E outros estudam até, mas eles estudam de uma forma que todo mundo estuda, entendeu? Então, assim, geralmente uma das coisas que se faz no Brasil, que inclusive é contra essa questão do conhecimento, é tu datar a prova. Então tu diz, dia X é a prova, né? Quer dizer, tu tá forçando o aluno a não estar preparado para aprender aquele assunto e estar preparado todos os dias. Entende? A questão é tipo, beleza, a prova tá marcada para uma quarta-feira, o aluno vai deixar para estudar terça-feira. Entendeu? Porque para não dar tempo de esquecer aquilo que ele estudou. Alguém que estuda no domingo, ou então numa sexta, já é alguém realmente muito visionário, entendeu? Porque de fato ele vai aprender muito mais então do que alguém que vai treinar em cima da hora, vai ficar com aquele castelinho de cartas na cabeça e qualquer coisinha ele esquece, né? Dá branco na prova e aí pode até tirar nota, né? Mas não aprendeu nada. Terminando a prova, aquele conhecimento é varrido pelo sistema límbico e nunca mais a pessoa tem acesso a ele. Quer dizer, horas e horas de aula, de estudo, pra nada. Aí a pessoa, nem ele falava inclusive nas palestras, a pessoa vai jogando o tempo fora, quando vê 10 anos jogados no lixo, entendeu? Tendo uma faculdade, fazendo ensino médio, entendeu? E aí quando realmente precisa daquele conhecimento, aí não tem mais, né? Porque passou-se o tempo, mas nada ficou no cérebro. A coisa foi simplesmente deletada lá porque a pessoa queria tirar nota. Isso daí ainda é visto como uma coisa positiva no Brasil, porque o que acontece? Né? E aqueles que não estão nem aí, entendeu? E aí o futuro é complicado, a pessoa aí penando em subemprego, entendeu? Ganhando aí os seus 1.000 e poucos aí pra meio que sobreviver, entendeu? Trabalhando como escravo, às vezes acima de 8 horas de trabalho, pegando no pesado, entendeu? Não é salinha com ar-condicionado no escritório, não, é trabalhando pesado, pegando e descarregando caminhão. Nada contra essas profissões, mas existe coisa realmente muito melhor, né? Tudo isso vem a partir do estudo, da qualificação, só que não necessariamente de notas, né? As notas não servem para tu jogar o jogo. Entende? Então, assim, é uma reflexão que vem a partir do livro aqui que deve realmente levar as pessoas a pensarem.
Entendeu? Será que elas estão desenvolvendo a inteligência delas todo dia? Ou elas estão ficando mais burras, mais idiotas, mais imbecis a cada momento? Daí cada um deve pensar, né, o que fazer. Então, assim, hoje em dia as pessoas estudam para a prova, tiram boas notas, passam de ano, entendeu? Inclusive, um dos outros problemas do sistema educacional é esse, tipo, a aprovação continuada, né, que vem aí do governo do Fernando Henrique, né, e aí, tipo, injetaram dinheiro via Unesco para quê? Não, um aluno fez ali uma coisa meia boca, mas passa ele. Quer dizer, aprovação automática e continuada. E simplesmente, tipo, beleza, tá detonando a educação, porque você tá passando gente que não sabe ler e escrever, um bando de analfabetos. Inclusive até o Olavo de Carvalho falava que nas universidades brasileiras, 50% dos universitários são analfabetos funcionais. Eles leem, mas não conseguem aprender o que está escrito e nem fazer reflexões sobre o que está escrito. E além disso, não conseguem fazer operações básicas, né, de matemática. Aquelas expressões lá que tu tem que fazer primeiro a multiplicação, né? Tu dá uma conta algébrica ali, ou então alguma expressãozinha ali básica, os caras vão multiplicar, dividir, somar tudo reto, entendeu? E não considerando as operações. É curioso, né, esse negócio aí. Então, assim, pessoas analfabetas, não sabem, entendeu? E estão ali tapados, defendendo muitas vezes certas ideologias e votando em certos candidatos, né? Então, é o futuro. Então o que acontece? Simplesmente a questão é o desenvolvimento, portanto, da inteligência. Inteligência se aprende, né? Pelo menos é o que é dito no livro, entendeu? A questão do estudo não é a quantidade, é a qualidade dele. Não procure estudar muito, mas estude melhor, entendeu? Porque o estudo ele serve para desenvolver a mente, para expandir os horizontes, a ponto da pessoa ter novos pensamentos, novos sentimentos, e aí então criar a realidade. O observador colapsa a função de onda criando a sua realidade. Quanto mais informação tem, mais fácil é para se criar determinadas realidades a partir da observação. Entendeu? Então o conselho correto é, então, portanto, não estudar mais, mas sim estudar melhor. Estudando melhor, você irá se tornar cada vez mais inteligente, mais criativo, mais culto. As boas notas e os diplomas serão meras consequências e não uma finalidade, um fim em si mesmo, né? Então, assim, a pessoa não vai estar nem aí, né? A prova é tal dia. Como ela já tem o estudo como estilo de vida, ela não está mais preocupada com prova. Não está mais preocupada com data disso, data daquilo, entendeu? Por quê? Todo dia você está preparado, entendeu? Você está ali estudando todo dia, 1, 2 horinhas ali, mas todo dia, entendeu? Então, isso aí é um mantra que deveria ser repetido. Aula dada, aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Ele falava muito isso nas palestras dele. A questão do desenvolvimento, portanto, da inteligência. Então, ao invés de ser aí, né, em vez de ser um enviador, né, de centenas de currículos, bater inutilmente na porta aí dessas empresas, tipo, o cara pode passar num concurso público, entendeu? Só fazer uma prova, ganhou um emprego, entendeu? Por que então as pessoas preferem fazer aquilo que é mais difícil, que é mais humilhante às vezes? Entendeu? Por quê? Porque ela não tem a inteligência, a capacidade necessária para conseguir esse objetivo. Entende? Então, assim, a questão é desenvolver inteligência. Agora, como estudar melhor? Né? Então, aí, fica aí pro próximo capítulo. Então, assim, o objetivo do estudo, aqui só resumindo algumas ideias, é essa questão de desenvolver inteligência. Entendeu? Você estuda para ser inteligente e para lutar contra esse processo de burrice, porque se a pessoa... É aquela questão, né? Ação e reação. Se a pessoa não está lutando nesse sentido de desenvolver a inteligência, ela automaticamente está ficando mais burra, está caindo da escada, dos degraus ali do conhecimento, entendeu? E vai sofrer por causa disso, entendeu? Porque é um tipo de ignorância voluntária, entendeu? Então, assim, ela não vai se desenvolver, muito pelo contrário, vai atrofiar ali essa questão, inclusive desfazer várias redes neurais ali. É só ficar um tempinho sem treinar na academia que os músculos já começam a murchar. O cérebro também do mesmo jeito. Por isso a necessidade de lutar contra a burrice e estar sempre estudando. Estudar pouco, mas todo dia. Então esse ponto da inteligência aqui é importante. A inteligência ela se desenvolve numa qualidade inata, entende? E, portanto, a pessoa ela tem que começar a aprender, né, como ela pode desenvolver essa inteligência, né, a partir aí do estudo. É o principal.